Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Bom, muito obrigado pela presença de todos, de verdade. Algumas perguntas e respostas, algumas dúvidas ainda ficam na cabeça do público leigo que vai receber ou já recebeu a vacina contra o novo coronavírus, a vacina contra a Covid-19. Com o apoio da Sociedade Brasileira de Imunologia, tá certo? Com material extremamente didático, estão de parabéns, tá certo? Eu fiz um resuminho, eu não segui a ordem, tá certo? Eu não segui a ordem, e é isso que vocês vão ver nesse exato momento. São alguns itens, eu começo pelo item 2, vocês vão entender o porquê. Como funcionam as vacinas de vírus inteiros, de chamados vírus inativados, como a do Butantan, a Sinovac, a chamada Coronavac. Então, isso é muito simples. Essas vacinas, elas são feitas a partir do vírus, o chamado SARS-CoV-2, inativado, ou seja, morto. A inativação ela é feita com auxílio de substâncias químicas que vão destruir o material genético do vírus e, consequentemente, impedir a sua replicação, o que torna incapaz de causar a doença. Então, esse mito que colocaram aí, porque a vacina ela vai causar a doença, não. Vacina de vírus inativado, assim como, por exemplo, a Fluarix, que eu tomei no ano passado e tomei novamente esse ano, contra o H1N1. Então esse processo, no entanto, ele mantém íntegra aquela cápsulazinha do vírus, onde está a proteína S, tá? E também responsável pela ligação e penetração em nossas células. Então, uma vez no organismo, o vírus vacinal ele é percebido como um agente estranho, desencadeando a resposta do sistema imunológico. Então, as primeiras células envolvidas nessa resposta, células apresentadoras de antígeno, que vão absorver, entre aspas, esse vírus, o destroem em seu interior e levam a proteína S para sua superfície. Então, nesse momento aí, que os chamados linfócitos T auxiliares entram em ação, eles detectam a proteína, encaixam-se a ela e vão recrutar os linfócitos B, tá? Justamente que produzirão os anticorpos específicos contra a proteína S. Então, os linfócitos B também são ativados pelo próprio vírus vacinal. Como o sistema imune, entre aspas, aprendeu, vamos dizer assim, a se defender da proteína S, em caso de contato com um vírus, e enquanto a imunidade durar, o organismo será capaz de neutralizar rapidamente o SARS-CoV-2. Tá certo? Perfeito? Didaticamente falando, bem simplesinho para todos entenderem. Como funcionam as vacinas baseadas em vetores virais não replicantes? No caso da Fiocruz, Oxford, AstraZeneca. Então, para desenvolver esse tipo de vacina, os pesquisadores inserem apenas o gene que codifica a produção de proteína S, responsável pela ligação do novo coronavírus com as nossas células, dentro de outro vírus que não causa doença nas pessoas. Tá? E este ainda é modificado para que seja incapaz de se replicar dentro do nosso organismo e causar alteração no genoma de nossas células, certo?
Então, esse vírus, vamos dizer assim, carreador, entre aspas, do código genético que instrui a formação da proteína S, é, portanto, apenas um vetor da informação genética para que as células humanas passem a fabricar a proteína S. Então, o que vai acontecer aqui? Após a vacinação e a entrada do vetor vacinal na célula humana, esse gene que codifica a proteína S é transformado em uma molécula chamada RNA-M, o RNA mensageiro, que vai conter e contém as instruções para a produção de proteínas S, o que ocorre fora do núcleo das nossas células, onde está o nosso genoma. Então, essas proteínas produzidas se fixam na superfície celular. A partir desse momento, o sistema imunológico começa a atuar em diferentes frentes, vamos dizer assim. Os chamados linfócitos T, auxiliares, detectam um agente estranho e recrutam os linfócitos B, que produzirão anticorpos específicos contra a proteína S. Os linfócitos B entram em contato diretamente com a proteína S da superfície das células vacinadas e produzem os anticorpos. Outro tipo de linfócitos T, chamados citotóxicos ou assassinos, também são recrutados e destroem diretamente qualquer estrutura que exiba a proteína S. As células, entre aspas, vacinadas, ao morrerem, liberam fragmentos da proteína S que também são identificados pelo nosso sistema imune, desencadeando toda a resposta vacinal. Enquanto a imunidade durar e a pessoa vacinada tenha contato com o vírus, o organismo será capaz de lembrar, didaticamente falando, como fazer para neutralizar rapidamente o SARS-CoV-2. E como funcionam as vacinas baseadas em RNA mensageiro, como as da Pfizer e da Moderna? Como que funcionam essas vacinas baseadas em RNA mensageiro? Bom, a tecnologia de RNA mensageiro, ela é uma plataforma investigada há muitos anos. Essas vacinas, usando essa plataforma, e sendo aplicadas em larga escala, pode ser uma novidade para o público. Mas a tecnologia já vem sendo estudada há bastante tempo. Em laboratório, os cientistas desenvolvem o RNA mensageiro sintético. Sintético, ou seja, ele é parecido com o original, que vai ensinar ao nosso organismo a fabricar a proteína S do SARS-CoV-2, responsável pela ligação do vírus com as nossas células. Por ser muito instável, ele é instável, o RNA-M ele é recoberto por uma capa de lipídios. Lipídio é um tipo de gordura, que vai o proteger. É essencial deixar claro que a molécula não contém outra informação, não é capaz de realizar qualquer outra tarefa e não penetra no núcleo de nossas células. Então não consegue causar a Covid-19 ou aquela papagaiada que estavam falando, Nossa Senhora, de causar alteração em nosso genoma. Não. Uma vez que a vacina é injetada e capturada pelas células apresentadoras de antígeno, a partir das instruções do RNA mensageiro, são fabricadas as proteínas S do novo coronavírus, que então são transportadas até a superfície da célula, onde os processos de defesa vão ser desencadeados. Aí começa com os chamados linfócitos T auxiliares, que detectam a proteína estranha e recrutam os linfócitos B, responsáveis pela produção de anticorpos. Os linfócitos B, então, entram em contato com a proteína S da superfície e produzem os anticorpos específicos contra ela, que vão neutralizar, ou seja, que neutralizarão o novo coronavírus. Outras células de defesa também participam, chamados linfócitos T citotóxicos, ou, como vulgarmente falando de assassinos, reconhecem e destroem diretamente qualquer estrutura que exiba a proteína S em sua superfície. Quando a célula que absorveu o RNA mensageiro morre, a proteína S e seus fragmentos liberados podem ser identificados pelo nosso sistema de defesa, que também vai desencadear
todo o processo. Então, desencadeia todo o processo. O que significa eficácia e como entender esses percentuais de eficácia das vacinas Covid-19? Então, a eficácia é a capacidade de uma vacina prevenir determinada doença. Quando falamos no caso da Coronavac, que tem 50,4% de eficácia geral para todas as formas de Covid-19, leves, moderadas e graves, significa que o risco de ter a doença é 50,4% menor em relação a quem não se vacina. Que inclusive, repito, já foi dito nesse canal, por esse biólogo, por esse professor, que essa eficácia de 50,4%, chamada eficácia global, é similar à vacina que nós tomamos para a prevenção do H1N1. No caso da Fiocruz Oxford AstraZeneca, a eficácia geral é de 70%. Lembrando que esses dados foram publicados pela Sociedade Brasileira de Imunologia em fevereiro deste ano. Tá certo? Esses valores são obtidos em grandes estudos clínicos, os quais seguem rigorosas regras estabelecidas nos meios científicos. Os resultados são avaliados por outros cientistas e órgãos regulatórios e esses verificam se há dados suficientes para sustentar as conclusões. Caso a segurança e eficácia sejam de fato demonstradas, a vacina vai ser aprovada. Ambas as vacinas licenciadas para uso emergencial aqui no nosso país, até o momento, demonstraram excelente perfil de segurança e atenderam ao parâmetro de eficácia estipulado pela Organização Mundial da Saúde. E fica a pergunta: o que dura mais? A imunidade causada pela própria Covid-19 ou a produzida pelas vacinas? Bom, a proteção conferida pela doença, chamada imunidade natural, pode variar de pessoa para pessoa. Como estamos lidando com um vírus novo, ainda bastante desconhecido, ainda não sabemos qual o tempo de duração. As evidências disponíveis até o momento sugerem que é incomum contrair a doença pela segunda vez. Ah, professor, mas tem os casos de reinfecção. Calma, vou chegar lá. Quando isso acontece, raramente se dá nos 90 dias após a primeira infecção. Já existe estudo demonstrando que a proteção pode durar pelo menos 8 meses, em grande parte das pessoas que adoeceram. Também não sabemos por quanto tempo as vacinas prevenirão a Covid-19. Precisamos aguardar o prosseguimento dos estudos e ver como elas vão funcionar no mundo real a partir da vacinação em massa ao redor do mundo todo. Os resultados preliminares, vocês estão vendo, né, a queda do número de mortes, por exemplo, em São Paulo, dos idosos, liberação de grandes coisas ocorrendo na parte da Inglaterra, né, Estados Unidos também, com a vacinação bastante avançada, né, sendo colocado até em alguns locais o uso facultativo da máscara ou não. Mais importante é lembrar que, ainda que a duração da proteção por vacinas seja, vamos supor, menor, né, elas protegem sem os riscos envolvidos no adoecimento, ou seja, os riscos de você adoecer ou ser até entubado é bem menor. Bom, continuando, mais uma dúvida aqui, quanto à segurança das vacinas, o que sabemos? Essa é bastante interessante. Então, as vacinas que vêm sendo aprovadas ao redor do mundo demonstraram um bom perfil de segurança. Lembrando que nós temos milhares de vacinas ainda mundo afora para serem aprovadas. Não tem só essas daí que estão sendo divulgadas na mídia, não. Tá? Por isso que eu deixei para o final o número 1, que seria a primeiríssima pergunta. Por isso que eu não estou seguindo a ordem. Vocês vão entender o porquê. Mas tem poucos eventos adversos, a maioria leve ou moderada e resolvido em poucos dias. Lembrando que quem contrai o SARS-CoV-2 e desenvolve a Covid-19, a probabilidade assim,
bem mais gigantesca, só para vocês terem a noção de você desenvolver a trombose por causa do coronavírus do que por causa da vacina. Agora é o escarcéu em cima da Oxford AstraZeneca. Minha Nossa Senhora. É importante destacar que os sintomas é a mesma coisa, né, da vacina da gripe. Um cansaço, dor muscular, dor de cabeça, às vezes é relatado em menor frequência, aquela dor no local da injeção, às vezes febre, né, porque justamente está gerando uma reação inflamatória, uma explosão de citocinas, raríssimos casos de alergia grave, né, quadro anafilático após a vacinação, mas todos se recuperaram plenamente. Importante destacar que a anafilaxia pode ser causada por qualquer outra vacina e por outras substâncias, como um amendoim, tem gente, camarão, alguns medicamentos e por aí vai. Tá? Então, as vacinas da Fiocruz, Oxford, AstraZeneca, do Instituto Butantan, Sinovac, mostraram-se tão seguras quanto outras que usamos há anos, né? Tanto nos testes como na prática, entre aspas, está no uso emergencial. Poucos eventos adversos não registrados, na verdade, refletem justamente a resposta imunológica gerada pela vacina. Então, preciso ter em mente que eventos inesperados sempre podem ser detectados a partir do momento em que mais pessoas são vacinadas. Por isso, o trabalho de vigilância segue sendo rigoroso. De qualquer forma, esse risco é muito menor se comparado aos aos perigosos associados à própria Covid-19. Né? Uma sofrência que, vamos dizer assim, vulgarmente falando, né? Essa sofrência, caramba, é uma coisa horrível. Realmente, tem gente próxima, aqui ninguém contraiu, graças a Deus, mas é complicado. A próxima dúvida é a reação alérgica grave após a vacinação da Covid-19. Pode ocorrer? Pode ocorrer, né? A anafilaxia, né? Pode ocorrer sim, a anafilaxia, em que a pessoa precisa ir ao hospital ou receber imediatamente uma injeção de adrenalina. Pode acontecer com qualquer substância, incluindo as vacinas da Covid. Mas é muito raro. Então, dessa forma, é importante sempre ser imunizado com qualquer vacina, em local com estrutura para atendimento de emergência e com profissionais capacitados para rapidamente reconhecer e tratar a reação. Tá? É uma pergunta que pode parecer básica, mas que é muito comum. Né? O que eu faço para me proteger até que tenha tomado a vacina? Muito simples, né? Proteger o nariz, a boca com máscara, se possível uma PFF2, uma N95, né? Ter a maior eficácia, se não uma máscara de tripla proteção, né? As chamadas TNT, uma máscara grossa, né? E não essas porcarias de pano, se possível. Então, na hora de colocar ou retirar, não encostar na parte da frente da mesma, usar sempre as alças, ficar afastado pelo menos 1,5 metro de outras pessoas, evitar multidões e aglomerações, espaços mal ventilados, lavar as mãos frequentemente e adequadamente, já foi demonstrado aqui no canal como se faz isso, e usar o álcool em gel 70, também já foi explicado aqui no canal o porquê que tem que ser o 70, e não sair de casa se estiver com algum sintoma respiratório grave, não visitar ninguém que esteja com esses sintomas e proteger idosos, cuidar para não levar essas infecções para a sua residência, os seus familiares. Agora sim eu volto na 1, né, que seria o início, quais e como são as vacinas de Covid-19 em estudo ou já em utilização. Então, o que acontece? Né? E essa é uma dúvida extremamente pertinente e de bastante gente. Então, são várias as tecnologias que foram acionadas para desenvolver as vacinas que estão em fase de estudo ou já sendo aplicadas ao redor do mundo.
Em comum o fato de que todas têm como objetivo estimular a produção de anticorpos contra a proteína spike, a proteína S, que recobre a superfície do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Essa proteína, em formato de espinho, permite ao vírus se ligar à chamada AC2. Lembra? Eu já expliquei aqui. Ligar às nossas células e causar a doença. Podemos dividi-las em categorias de acordo com as plataformas tecnológicas utilizadas. Né? Só para vocês terem a noção, foram milhares de vacinas, né? Só para vocês terem noção, vamos colocar aí 200 em estudo. Então, temos as vacinas de vírus inteiros, os chamados atenuados ou inativados, né? A chamada a velha guerreira, né? Porque é uma técnica bastante conhecida. Então, vírus inativado nós temos Sinovac, Butantan, Coronavac, a Bharat Biotech, a Covaxin, que já está chegando aqui, se Deus quiser, a CanSino, tá? Também de vírus inativado, a Sinopharm, Pequim, também, a Sinopharm de Wuhan. As vacinas genéticas de RNA mensageiro ou de DNA, tem a da Pfizer, nós temos a da Moderna, nós temos a vacina baseada em vetores virais, replicantes ou não replicantes, como a da Fiocruz, Oxford AstraZeneca, é o vetor viral não replicante. Tem o Instituto Gamaleya, assim, muito estranho não terem aprovado a Sputnik V, é o vetor viral não replicante, um dos institutos mais respeitados do mundo quando se fala em ciência. Tá? Tem as vacinas também baseadas em proteínas do vírus, né? As vacinas de subunidades e as vacinas de partículas semelhantes ao vírus, chamado VLP. Mas continuando, e se eu já tive ou estou com Covid, eu posso ou devo ser vacinado? Né? Olha que dúvida bacana. Né? Estou com Covid, papapá, eu já tive, posso ser vacinado? Então, como a duração da proteção gerada pela própria doença é desconhecida, essa duração, e por existir a possibilidade da reinfecção, ainda que rara, a vacinação é indicada independentemente de histórico de doença ou infecção pelo SARS-CoV-2. Porém, para vacinar é necessário aguardar o completo restabelecimento e no mínimo 4 semanas após o início dos sintomas ou do primeiro resultado positivo no exame RT-PCR. Sabe por quê, pessoal? Porque pode ter um efeito exacerbado da vacina. Né? O efeito exacerbado da vacina. Né? Aí gera complicações. Isso se você está com o novo coronavírus. Né? Bom, a outra dúvida: quanto tempo leva para eu ficar imunizado? O organismo precisa de tempo para fabricar os anticorpos. Pensa numa fábricazinha. A gente precisa de tempo. Estima-se que o potencial completo da vacina seja atingido com cerca de 2 semanas após a imunização. E é importante lembrar que para as 2 vacinas disponíveis no Brasil, aliás, aqui agora são mais de 2, né? Mas por enquanto 2 doses. Né? Aqui no caso, quando foi feito esse material didático pela SBI, Sociedade Brasileira de Imunologia, estavam considerando AstraZeneca, Oxford e Coronavac. Né? Agora também entrou a Pfizer, ainda com poucas doses. Né? Uma dose só é da Janssen. Bom, depois de vacinado, preciso continuar a usar máscara e manter o distanciamento social, não é, de outras pessoas? Olha que pergunta bacana. É claro que sim. Né? Em primeiro lugar, já foi dito isso aqui no canal, mas vale a pena repetir que nenhuma vacina é 100% eficaz. E não sabemos se as disponíveis até o momento vão ser capazes de impedir a transmissão do vírus. O que você quer dizer com isso? Estou aqui imunizado de boa, então estou com, vamos supor,
50,4%. Isso tudo são as hipóteses que eu estou colocando aqui, né? Estou lá com a porcentagem legal de imunização, né? Para casos leves, moderados e graves, né? Então vou descuidar. Não, alto lá. Nenhuma é 100% eficaz, né? O exemplo mais didático a utilizar é a vacina, chamada vacina da gripe, para vocês entenderem. Nenhuma é 100% eficaz, não existe isso, né? Isso vai ser capaz, no caso da vacina contra a Covid-19, de impedir a transmissão do vírus, né? Ou seja, por exemplo, estou vacinado, mas eu posso ser contaminado com o novo coronavírus? Posso. Mas como assim, professor? Posso. A vacina vai entrar, os anticorpos, vão entrar em ação, mas eu posso ficar assintomático sem sintomas, ficar de boa, bacana, mas eu posso transmitir isso até para um ente querido. Então, tem que continuar, sim, depois de vacinado, usando máscara, manter distanciamento de outras pessoas. Tá certo? Então, além disso, enquanto tivermos doses também, infelizmente, insuficientes para vacinar grande parte da população, sempre teremos pessoas vulneráveis e que poderão apresentar quadros graves, inclusive da Covid-19. Lembrando que vacinação é uma coisa coletiva. Nós temos que atingir pelo menos 71% da população brasileira vacinada com as 2 doses, cumprindo intervalo de tempo, né? Posso tomar outra vacina junto com a vacina da Covid? Se não, qual é o intervalo que é preciso respeitar? Olha, não pode. A recomendação atual é de que seja respeitado intervalos de no mínimo 14 dias antes e depois entre a administração da vacina Covid-19 e as outras, né? Agora está até dando um espaçozinho para a da gripe. Correto? Se por engano isso acontecer, a Secretaria de Saúde do município deve ser notificada, pois trata-se de erro de imunização. Os esquemas tanto da vacina Covid-19 quanto de outra aplicada não precisa ser reiniciados. A orientação pode ser alterada caso dados futuros demonstrem mais segurança e eficácia da aplicação com outros intervalos ou simultaneamente. Tá certo? Aqui a controvérsia assim, de alguns imunologistas, etc., né, pesquisadores da área, enfim, colocando, não tem problema se vacinar junto, etc., mas a recomendação geralmente é não. Tá? Mas eu vou explicar assim porque alegando que uma vacina é para uma coisa, outra vacina é para outra, mas isso pode, da mesma maneira que eu falei o termo lá em cima, ser exacerbado, né? Também pode ocorrer isso, tá certo? Então, uma prevençãozinha. A outra coisa, a partir de que idade é possível se vacinar contra a Covid-19? Crianças e bebês podem? Não há dados ainda suficientes sobre segurança e eficácia das 2 vacinas, né? Disponíveis no Brasil, aqui no caso 3, né? Agora já são 3, né? Pfizer, Coronavac e AstraZeneca, em menores de 18 anos de idade. A vacinação de crianças e bebês só pode ser cogitada quando tivermos mais informações de estudos realizados especificamente nessa população. Acabamos de dar no jornal aqui Jornal Nacional, que nasceu um bebê, né? A mãe já tinha sido vacinada, as 2 doses, nasceu com anticorpos, anti-Covid. Olha que bacana. Ele vai ser monitorado de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, assim eu escutei de longe, eu estava escutando aqui. Mas muito bacana, sempre informação nova. A outra coisa, quais as contraindicações? Tem contraindicações, né? Lembrando que a vacina tem a bula. Então, as vacinas de Covid-19 atualmente disponíveis só são contraindicadas para pessoas com histórico de reação alérgica grave, né?
por exemplo, a anafilaxia, né, após dose anterior a qualquer componente da fórmula, né. A outra coisa a ser comentada, posso ser vacinado se estiver com Covid, né, ou se já tive a doença? Não há evidência até o momento de preocupação com a segurança na vacinação de pessoas que tiveram Covid ou têm anticorpos contra o SARS-CoV-2 detectáveis, né? Então, novamente aí, reforçando, que a vacina só deverá ser aplicada após a recuperação clínica total ou no caso de assintomáticos, 4 semanas após a partir da primeira amostra de RT-PCR positiva, né? Então tem que tomar cuidado aí, mesma coisa, desacebar o poder da vacina, né? de atenuar, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Bom, finalizar aqui, quais precauções devem ser tomadas para a vacinação contra a Covid-19? Então, há pessoas que têm medo de injeção, etc. Às vezes desmaia, não sei o quê. Às vezes até um quadro de ansiedade, já estou ansioso para tomar vacina, não sei o quê, depois de tomar, né, daquela descarga de adrenalina. Então, essas pessoas devem ser colocadas em observação por pelo menos 15 minutos após a administração da vacina. Mas nada demais, tá? Pessoas que usam anticoagulantes ou têm algum distúrbio de coagulação devem ter o local da injeção pressionado por algodão seco por mais tempo para evitar justamente sangramento e formação de hematoma. Compressas geladas ajudam também antes e após a aplicação, também são recomendadas. Nesse caso aqui, compressa gelada até para a vacina da gripe, ela dá uma dorzinha local. Diante de doenças agudas, febris, moderadas ou graves, recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro. A orientação válida para qualquer vacina é para não haver confusão entre a manifestação da doença febril e uma eventual reação vacinal. Perfeito? Pessoal, basicamente é isso, tá certo? Eu fico por aqui, espero que tenham gostado das dúvidas, né? Mais ou menos meia horazinha arredondando. Um forte abraço a todos, que tá paz com Deus. Não deixe de se inscrever no canal, faça o canal crescer, né? Compartilhar informação de qualidade, né? Seguindo a verdadeira metodologia científica. Deixe aquele like bacana. Quem puder realizar a colaboração ao canal, o link já está na descrição. Vou deixar também o link para vocês do site da SBI, a Sociedade Brasileira de Imunologia, tá? Para todos e para todas, tá certo? sbim.org.br/covid-19, tá? Um excelente dia para todos, fique na paz com Deus e, como sempre, se cuidem durante a pandemia.